seja bem-vindo ao Rafaelx, o podcast. Olha, eu não sei por aí, mas por aqui esse período forçado de isolamento social e tudo mais tem sido uma montanha-russa de emoções. Particularmente, eu tenho usado esse termo para descrever esse período já tem um tempo. Eu sempre falo isso com meus amigos. É de fato uma montanha-russa. A gente tem altos e baixos, estamos à flor da pele, normal. Mas, como tudo na vida, isso tem um lado positivo. Eu tenho tido total estado de autorreflexão e autoconhecimento, o que é muito legal. Eu acabei descobrindo algumas coisas sobre mim que me ajudam a entender melhor quem eu sou. Basicamente, todas elas, apesar de não serem sempre algo ideal, continuam tendo um lado bom. Eu vou falar algumas coisas aqui e eu espero que vocês se identifiquem, que vocês consigam entender melhor quem sou eu, quem é o Rafaelx, quem tem se tornado o Rafaelx durante esse período, ok? A primeira coisa que eu descobri é, pasmem, eu sou mais ansioso do que eu pensava. Assim, eu sempre quis tudo pra ontem, correndo, sem esperar. Se tem algo pra acontecer, eu quero que aconteça agora, não quero que aconteça depois, eu odeio suspense. Só em filmes, tá? Eu amo filmes de suspense. Mas eu odeio ficar esperando que algo aconteça. Só que agora, isso tá... O lado bom é que eu tenho sido forçado a exercitar a minha paciência. E, tipo, não é fácil. É muito complicado pra uma pessoa ansiosa ser paciente. Inclusive, gente, se você conhece alguém ansioso, por favor, nunca diga, calma, tenha paciência. Não é porque você disse que ela vai se tornar paciente, ok? Essas coisas são difíceis pra caramba. Mas é aquilo, a ação. Quanto mais a gente exercita, mais fácil vai ficando, mais sucesso tem. Isso, na verdade, é um conselho pra vida, tá? Não é só sobre a paciência, mas qualquer outra coisa que você queira ter excelência, primeiro você precisa praticar e ir se aperfeiçoando. Nesse caso, o lado bom disso tudo é isso. Eu tô um pouco mais paciente. A segunda coisa, pra mim, é uma das mais chocantes e mais surpreendentes, que é essa que eu vou falar agora. Eu não conhecia direito a minha casa. Eu vou começar ressaltando que, eu já falei isso algumas vezes pra quem me acompanha, mas eu vou deixar claro. Eu moro num apartamento de 40 metros quadrados, então, tipo, é bem pequeno e eu deveria conhecer cada centímetro dele. Porém, não. Assim, como eu falei, eu sou inquieto. Então, eu não tenho muito hábito caseiro, apesar de ter estado muito mais em casa desde que eu mudei pra São Paulo, já vai fazer 2 anos isso. Aqui eu me tornei um pouco mais caseiro. Mas assim, a minha rotina pré-isolamento era bem simples. Eu acordava, tomava café com as crianças, aí ia pro trabalho. De lá, ia pouco, cuidava de algumas coisas, assistia alguma série ou filme, e aí ia dormir. Esse entra e sai automático foi me fazendo deixar de conhecer a minha casa. O que acontece? Agora que eu sou obrigado a estar dentro de casa, e todos deveriam, tá, gente? Ainda estamos em isolamento, apesar das pessoas acharem que não. Eu comecei a entender melhor como funciona o meu cantinho. Então, assim, as coisas que me incomodavam, por exemplo, na sala ou no quarto, eu mudei. E outras coisas eu descobri que eu adorava, mas eu nunca aproveitava. Por exemplo, nesse momento, eu tô gravando esse episódio de uma poltrona que fica perto da janela do meu quarto, numa escrivaninha. E aqui entra um pouco de luz do sol, tá? Que eu gosto muito, principalmente de manhã e à tarde. São sóis diferentes, né? Aquelas luzes diferentes e tal. Que eu não uso só pra tirar foto e fazer biscoitar. Eu super uso pra curtir a vitamina D também. Eu até encomendei alguns quadrinhos pra botar na parede que fica na minha frente e tal. Eu achei esse espaço agradável. Isso até me tornou mais produtivo, tá? Porque agora eu consigo trabalhar melhor, eu consigo produzir melhor. E eu, às vezes, gosto até de sentar aqui pra ler livro. Isso é muito legal. É um canto da minha casa que eu não apreciava. E agora eu aprecio. A terceira coisa, não era tempo que me faltava. Eu tinha alguns projetos no tempo e eu sempre falo sobre isso também. Eu sou uma pessoa que ama criar, ama começar novos projetos. Só que muitos deles eu não tirava do papel porque dizia que não tinha tempo de. Bom, não era bem assim. Não é também que se eu tivesse todo o tempo do mundo, tá? Eu tinha tempo, eu só não sabia aproveitar. Na verdade, eu percebi que eu sou humano, que eu tenho várias inseguranças, quem diria, mas sim, isso era óbvio, mas eu precisava ver isso com os meus olhos. E por isso eu tenho medos. Medos, eu crio empecilhos que me impedem de tirar esses projetos do papel. É o medo do fracasso, sabe? Acho que todo mundo tem um pouco disso, esse medo do fracasso, mas que também é uma coisa boa, tá? Porque quando você tem medo, significa que você se importa. Além disso, isso vai fazer com que você se dedique mais para que não aconteça o fracasso do qual você tem medo. Entende? Eu tô trabalhando minhas inseguranças dia após dia, algumas coisas finalmente caminharam. E um grande exemplo disso é esse podcast. Ele tá nos meus projetos há um tempo, tá? Sempre foi algo que eu tive vontade de fazer e olha aí, eu custei a lançar porque eu tava inseguro e agora acaba sendo um canal que eu adoro pra poder me comunicar
entender melhor as pessoas, que as pessoas possam me entender melhor, como eu disse no início. Isso é maravilhoso. O quarto item da minha lista, vamos lá. Eu preciso de muito menos do que eu achava que eu precisava. Sim, parece um papo clichê, mas calma, não dá stop, não sai do podcast e ouve que vale a pena, tá? Quando você tem muitas coisas, você acaba não valorizando. Eu não tô falando de bens materiais, tá? Porque eu nunca fui rico, mas eu acredito que se aplique também. Quando eu chegar lá, eu faço outro podcast explicando como é ser rico. Se tudo der certo, não vai ser tão longe. Tipo, um pouco sobre minha rotina antiga, pré-quarentena e tal. E agora eu percebo que eu gostava muito de sair pra trabalhar. Eu amava ver gente na academia. E principalmente eu amava o meu caminho de casa para trabalho, trabalho para academia, academia para casa. Eu andava pela Paulista de manhã, então eu ia vendo os estabelecimentos abrindo, a galera com sono, alguns tomando cerveja 8 horas da manhã de uma quarta-feira, ok, mas quem sou eu pra julgar? E, tipo, via tudo nascer, sabe? Eu via São Paulo acordar, relativamente, porque acorda muito cedo. Mas, tipo, e a volta, então, era ainda melhor. Porque eu voltava pelo mesmo caminho, só que tudo escuro, as luzes da Paulista acesas. Pra quem é de São Paulo e quem não é também, mas conhece a Paulista, sabe como é. E pra quem não conhece, eu recomendo que um dia passeie pela Paulista. É muito legal. E se tornou o meu caminho. Isso pra mim é privilégio, sabe? Eu reconheço isso. Tenho muita gratidão por isso. Então, assim, era lindo de ver e chegou uma hora em que eu me acostumei. E agora eu sinto falta. Ou seja, realmente eu precisava de pouco pra ser feliz. Eu precisei perder essas coisas simples, como andar na Paulista no caminho pro meu trabalho, pra perceber o quanto isso é legal e eu deveria valorizar. Eu acho que quando a pandemia acabar, quem conseguiu tirar proveito desse momento... Eu sei que é horrível dizer isso, tá? Porque é um momento de muita perda, de muita mudança, muita tristeza, mas é como eu falei, tudo tem seu lado bom. E se você conseguir se conhecer melhor nesse tempo e tudo mais, você talvez saia mais grato. Primeiro, por estar vivo. Eu acho que esse é o principal ponto. Segundo, por tudo aquilo que você tem e não conseguia perceber antes. Por último, mas não multitask, sabe? Multitarefa. Eu consigo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu já sabia disso, mas eu não sabia que era tão versátil, sabe? Por exemplo, com a nova rotina, o home office se tornou meu dia a dia. Então, como você trabalha de casa, trabalha de casa. Você não tem como se desligar da sua casa para focar no trabalho como se você estivesse no escritório. Pelo menos pra mim não dá. Eu consigo produzir conteúdo pro trabalho e aí eu mando um e-mail. Enquanto o e-mail não volta, eu lavo a louça. Aí o e-mail voltou, eu consigo reformular tudo e produzir algo mais pra empresa. Quando eu menos espero, eu tô produzindo conteúdo pro meu canal. E aí do nada eu tô atualizando meu site, tô respondendo inbox. Quando eu menos espero, tô brincando com Rose e Joey, porque eles também exigem mais atenção do que Frank e Kala, que são gatinhos, né? Então, Rose e Joey são os doguinhos. Eles exigem mais atenção, principalmente nesse momento. Pra quem não sabe, inclusive, como lidar com eles e tudo mais nesse período, episódio número 3, que é justamente sobre o comportamento dos pets na quarentena, eu recomendo porque é muita utilidade pública, tá cheia de dica bacana lá, que eu fiz com meu amigo veterinário Rafael Medeiros. Voltando. A casa, o trabalho, a família, eu consigo cuidar de tudo ao mesmo tempo, é só me organizar. Então essa é uma dica de ouro que eu deixo nesse tópico específico. Organização. E comprometimento. É isso. Não é um episódio muito longo, mas é um episódio muito importante pra mim, porque eu queria poder mostrar pra vocês as coisas que estão acontecendo comigo nesse momento. É claro que existem muito mais coisas, eu sou um turbilhão de sentimentos e emoções, como todo mundo, mas esses 5 tópicos específicos têm sido muito fortes dentro de mim nesse momento de autorreflexão e autodescoberta, sabe? Como eu disse lá em cima, tudo tem seu lado bom. Não é fácil de ver. Ser otimista, ser positivo é um exercício diário e é exaustivo. Se às vezes você não tiver positivo, otimista, tá tudo bem também. Se dê o luxo de ficar na lama um pouco e choramingar, mas não muito, ok? Desça, afunde e levante de novo. É desanimador pensar que você tem que passar por um processo para chegar em algum lugar. Mas olha só, a faculdade tem 4, 5, 10 anos de medicina, por exemplo. E super vale a pena você pegar o seu diploma e trabalhar com o que você ama. Então, é uma analogia que eu espero que esteja fazendo sentido. Para mim faz. Se você cruza um caminho muito complicado como esse de tentar ser otimista, positivo e nem sempre é fácil, você colhe bons frutos, entende? O que eu quero dizer com tudo isso? Eu sei que não é fácil, mas se esforcem para ver o lado bom, curtam o lado bom, vivam o lado bom, porque muitas vezes a gente esquece de simplesmente viver. E sabe qual é o lado bom de você ouvir esse podcast? Você ajuda este jovem senhor a fazer o que ama. Sim, então siga Rafael com o podcast no Spotify, compartilhe, por favor,
porque é assim que a gente chega lá e que a gente consiga alcançar cada vez mais pessoas. Para quem não tem Spotify, eu também deixo todos os episódios disponíveis no meu site, no rafaelx.com.br. Lá tem para ouvir, para compartilhar, para mandar para todo mundo. E agora que você já me ouviu, pode ir viver essa sexta linda, excelente final de semana e até a próxima.